Gente, nós estamos aí nesse mês de abril, nessa série de mensagens, né? Nas terças-feiras, um recado aos aflitos, e a gente tem passeado aí por alguns salmos, e hoje nós vamos refletir, pensar rapidamente no salmo de número 6. Então eu queria pedir que você abra sua Bíblia aí, por favor, no salmo 6, e deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Salmo de número 6, nós estamos nessa caminhada aí, falando sobre os nossos momentos de aflição. Se tem uma das coisas que nós temos certeza é que a nossa vida é cheia de momentos de tristezas, aflições, incertezas, e é muito importante a gente entender tudo isso, e entender os princípios de Deus para a nossa vida, para que a gente possa atravessar esses momentos firmes na fé, firmes com Deus e com convicção do que Deus quer nos ensinar através desses momentos. Esse salmo fala muito disso. Acompanha comigo aí, por favor, salmo de número 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhe-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém. Irmãos, esse é um salmo de Davi, e Davi estava passando por problemas colossais na vida dele quando ele escreve esse salmo. O tempo em que Davi escreveu essas palavras aqui foi um tempo de enfermidades, um tempo de humilhação, um tempo de vergonha, um tempo em que Davi estava sendo oprimido por seus inimigos e perseguido por muitos inimigos. E grande parte disso tudo tem a ver com o contexto e com a época em que Davi adultera com Batseba. A gente sabe da história que Davi vê Batseba lá da varanda do seu palácio. Batseba provavelmente é uma mulher muito bonita, e ali os olhos de Davi são a porta de entrada de um desejo pecaminoso. Davi então chama aquela mulher no seu palácio, e ali ele tem relações sexuais com ela, relações às quais Deus já tinha mandado não ter, não fazer, não era o jeito correto. E quando Davi fica sabendo que aquela mulher está grávida de um filho seu, Davi manda o general colocar Urias, esposo de Batseba, na frente de batalha, para que ele pudesse ser morto, e de fato ele foi morto. Então é nesse contexto tenso, difícil e triste que Davi escreve esse salmo. Esse episódio de Davi com Batseba foi um impacto muito forte na vida de Davi, negativamente falando. Foi um impacto muito forte no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o povo, na sua própria saúde. Provavelmente, esse envolvimento de Davi com Batseba foi um dos causadores da sua omissão como pai futuramente, como pai dos seus outros filhos. Nós sabemos como Davi sofreu por sua omissão em relação aos seus outros filhos. Nós tivemos mais para frente desse salmo o episódio ainda de Aminon e Tamar, 2 filhos de Davi. Aminon, apaixonadamente maluco por sua irmã, a estupra. Absalão, seu outro filho, fica revoltado com aquela situação. Davi fica omisso do mesmo jeito. Nós temos a rebeldia dos seus filhos, a revolta dos seus filhos. E nós temos Absalão se rebelando contra Davi, indo em guerra contra o seu próprio pai, sendo morto pelo exército do pai. Gente, imaginem o coração, a alma de Davi
quando ele vai escrever esse salmo. Davi, um rei poderoso, com autoridade sobre o seu povo, alguém respeitado. Imaginem o desespero, a angústia, a depressão, a tristeza que tomou o coração e a alma de Davi. E esse salmo de número 6 é o primeiro salmo que nós conhecemos como salmos de penitência. É um salmo de contrição. É o primeiro dos salmos que Davi escreve de arrependimento, de contrição mesmo. É a primeira vez que Davi aqui expressa o buraco que ele estava. É a primeira vez que Davi escreve um salmo expressando as consequências por ele ter pecado contra Deus, expressando aonde a vida dele chegou, a desgraça que ele estava vivendo, por tudo que havia acontecido na sua vida recentemente, por seu pecado contra Deus e, consequentemente, um pecado não confessado nos afasta de Deus. E Davi está expressando a situação que ele chegou diante de Deus e diante do povo, consequentemente. E como nós estamos falando de um recado aos aflitos, esse texto nos traz alguns recados para nós que estamos passando por momentos difíceis de incertezas e tristezas, ou para nós que ainda vamos passar por esses momentos no decorrer da nossa vida. O primeiro recado que a gente vê nesse texto é que o aflito clama por misericórdia. Acompanha comigo, por favor, do versículo 1 até o versículo 5. Davi começa esse salmo dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Gente, Davi começa esse salmo expressando a sua debilidade e clamando por um socorro, por uma ajuda de Deus. Ele sabe que ele pecou, ele sabe que a vida dele chegou num ponto que ele nem talvez imaginava que chegaria. Ele sabe que essas últimas escolhas da vida dele o afastaram de Deus, o fizeram ficar longe de Deus. E ele sabe dos inúmeros problemas que o rodeiam, dos inimigos que o perseguem, das enfermidades que começam a atingir a sua vida, dos inúmeros problemas, e aquilo vai acabando com Davi. Davi vai definhando. Olha só as expressões que ele usa nesses versículos. Ele fala: Deus, não me repreendas na tua ira. Deus, por favor, não me castigue no furor, na raiva. Tem compaixão de mim, sara-me. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua graça. Davi está clamando pela misericórdia de Deus. Davi está clamando por uma ajuda, por um socorro de Deus. Davi, o rei Davi, está desesperado, está doente, está debilitado, enfraquecido, e a única saída que ele tem, que ele registra nesse salmo, é clamar pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus. Olha só o versículo 5. O que ele diz aí? Ele diz: pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Às vezes na nossa tradução isso fica complicado entender o que Davi de fato estava querendo dizer com esse versículo, mas o fato é que a alma de Davi estava tão perturbada, tão debilitada, tão bagunçada, que ele se compara com alguém que está morto, que está totalmente separado de Deus, que está totalmente sem nenhuma condição de reagir. Quando Davi usa a palavra sepulcro aí no versículo 5, talvez algumas versões tenham outra palavra, a palavra no original hebraico é Sheol. Quando Davi fala de sepulcro, ele está falando de Sheol, e Sheol no hebraico é um lugar dos mortos, é uma espécie de inferno, é um lugar onde Deus não age, é um lugar onde quem está lá não tem contato com Deus, não tem como clamar a Deus. Então Davi fala assim: Deus, eu estou me sentindo morto lá no inferno, longe do Senhor, sem conseguir ter contato com o Senhor, sem conseguir respirar.
Davi vai comparar o seu afastamento de Deus com aqueles que estão totalmente separados do agir gracioso de Deus, com aqueles que já morreram e estão no inferno, estão no lugar dos mortos. Mas esse texto também nos ensina uma segunda lição, esse texto também nos traz um segundo recado. E esse recado é que o aflito, ele reconhece a sua fraqueza. Olha comigo os versículos 6 e 7. Acompanhe aí comigo, por favor. Davi diz: estou, o quê? Cansado de tanto gemer. Todas as noites eu faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Davi começa esse bloco dizendo e reconhecendo que ele não dá conta de nada, que ele está fraco, que ele está cansado, que ele está debilitado de estar tão longe da presença de Deus. Davi não consegue sorrir, Davi não consegue dormir direito, provavelmente não conseguia comer, não conseguia ter alegria em nada que ele tinha antes, as coisas que tanto lhe davam prazer já não dão mais. Por mais que ele esteja na posição de um rei e tenha acesso a coisas que nenhuma pessoa daquele povo tinha, nada disso basta. Davi está cansado, Davi está em depressão, está numa tristeza muito profunda. É claro, irmãos, que todo salmo é escrito de uma maneira muito poética. Na verdade, esse é o estilo literário do salmo, são poesias. São poesias e cânticos que expressavam o momento que o autor estava passando. Então, por mais que Davi escreva isso de uma maneira muito poética, muito dramática, esse era o recurso de linguagem usado por eles para expressar a situação que eles estavam vivendo. Então não é que Davi está sendo muito dramático, muito meloso, muito exagerado. Ele simplesmente usa esse recurso de poesia para expressar o buraco e o caos que estava a vida dele. E é muito interessante a gente perceber em como o nosso distanciamento de Deus afeta a nossa saúde. Davi deixa claro isso. Meus ossos estão fracos. O meu olhar está morto, meu rosto está caído. E isso se aplica a nós, isso se aplica à nossa vida também. Quanto mais longe de Deus nós estamos, quanto mais distantes de Deus nós estamos, isso começa a ter reflexos tão profundos e tão sérios na nossa vida, que nós começamos a ter problemas psicológicos, nós começamos a ter indícios de depressão, nós começamos a ter gastrite, nós começamos a ter insônia, nós começamos a sentir dores nas juntas, nas articulações, porque o nosso distanciamento de Deus reflete na nossa saúde também. Pecados não confessados, feridas do passado não tratadas, amarguras que vão criando raiz no nosso coração, tudo isso tem reflexo no nosso próprio corpo. E observem que Davi está dizendo isso, que ele está sentindo na sua saúde o distanciamento de Deus. João Calvino comenta esse salmo, e nesse ponto ele diz o seguinte, queria ler para os irmãos. Ele diz: aqui Davi nos é apresentado como alguém que é afligido com os terrores de sua consciência e sentindo em seu íntimo tormentos, não de uma espécie ordinária, não algo comum, mas de uma espécie tal que quase o levou ao total desfalecimento e ficou como se ele estivesse morto. O que Davi quer expressar é que ele está morrendo. Ele não tem forças mais. Mas esse texto, esse salmo acaba de uma maneira como muitos outros salmos de contrição. Ele acaba se voltando para Deus. O salmo não acaba na fraqueza do homem, mas ele acaba no poder de Deus. E esse é o terceiro recado que esse salmo nos traz. O aflito confia no agir de Deus. Olha comigo os últimos 3 versículos, por favor. Versículo 8 a 10, Davi fala: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor
ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Olha como a linguagem de Davi muda nesse último bloco do Salmo. Ele sai de um momento depressivo, triste, angustiado. Deus, eu estou morrendo. Deus, eu não aguento. Deus, eu não quero nem levantar da cama, não consigo dormir, não consigo comer, não tenho alegria em nada. Mas ele termina esse salmo com uma postura totalmente diferente. E só para lembrar os irmãos, os salmos não eram ordinariamente escritos de uma vez só. Davi vinha escrevendo isso por dias. Às vezes de manhã, às vezes no fim da tarde. Então é óbvio que o humor e que as oscilações de Davi acompanham os blocos do Salmo. É por isso que nesse último bloco, por mais aflito e abatido que ele ainda estava, Davi tinha a certeza de que Deus o ouvia, de que Deus estava no controle e que Deus ia agir em favor dele. Não importava a quantidade dos inimigos, as angústias da alma, aquelas pessoas que queriam prejudicar Davi, o salmista tem a convicção de que a sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E não havia inimigo nenhum capaz de ser maior do que esse Deus. Gente, Davi tinha uma posição muito importante. Era um homem muito cobrado, era um rei, era um líder. Consequentemente, Davi sofria grandes pressões e grandes problemas. E a maioria dos salmos de contrição, a maioria desses salmos de súplica, eles terminam assim. Eles começam refletindo a fraqueza do homem, a fragilidade do homem, mas eles sempre terminam apontando e mostrando o poder de Deus. Podem observar nos outros salmos assim. Tem vários salmos escritos nesse estilo. Os inimigos estão me perseguindo, as guerras estamos perdendo, e eu estou triste, não sei o que será do futuro, mas todos vocês louvem a Deus. Mas Deus é o meu refúgio e fortaleza, mas Deus me ouviu, mas Deus é comigo. Sempre os salmos de contrição terminam com a confiança em Deus. O terror de Davi agora se torna o terror dos seus inimigos, porque ele tem a convicção de que Deus ouviu a sua oração. Para a gente caminhar para o fim, tem uma frase de um comentarista que eu estava lendo hoje, achei muito interessante, queria ler para vocês também. O que ele diz o seguinte: a essa altura do bloco que estamos ali, ocorre uma mudança súbita e surpreendente do sofrimento para a alegria. Uma experiência relatada em outros salmos. Não importa se essa mudança ocorre mais tarde ou imediatamente depois da oração de Davi, ele sente a cura em seu corpo e paz em sua mente e coração. Talvez tenha recebido a notícia de que o inimigo havia recuado, confirmando que Deus havia ouvido os seus clamores. Ou talvez as suas circunstâncias não tenham mudado em nada, mas ainda assim, Davi tem sentido em seu coração que tudo ficaria bem. O Senhor ouviu o seu choro e suas súplicas e aceitou a sua oração. Para a gente tirar algumas lições de tudo isso, eu pensei em 3 lições apenas, para o nosso contexto, baseados no que estamos conversando e baseados nesse salmo. A primeira lição que eu acho que nós tiramos desse salmo é que a nossa vida é repleta de momentos de aflição. Não tem como escapar disso. Por mais que a gente passe por momentos de alegria, e claro que nós desfrutamos disso, momentos em paz, os momentos de aflição chegam. E não uma vez apenas. A nossa vida é repleta de momentos de aflição. Davi era conhecido por ser o homem segundo o coração de Deus.
E a gente conhece pela história as inúmeras situações terríveis, inúmeras aflições que Davi passou. Se Davi, o grande rei, o homem segundo o coração de Deus, passou por inúmeras aflições, quem dirá eu e você, meros mortais, pecadores, muito piores que Davi, também estamos sujeitos a isso. Mesmo que você esteja desfrutando hoje de um momento de calmaria e de paz na sua vida, saiba que momentos pesados virão. Momentos de tristeza, momentos de decepções, momentos de incerteza, onde parece que Deus se esqueceu de você e está cuidando dos problemas dos outros. Mas o sofrimento é um dos instrumentos mais poderosos que Deus tem para nos moldar. Davi passa por momentos assim, e não é à toa. Deus quer ensinar algo a Davi. Deus quer fazer Davi crescer. Deus quer trazer Davi para perto dele de novo. E Deus faz do mesmo jeito comigo e com você. Os momentos de aflições, os momentos de sofrimento que nós passamos, são instrumentos de Deus para moldar o nosso caráter, para nos fazer crescer, para nos fazer ter mais maturidade. Uma outra lição que nós aprendemos desse salmo é que o livramento vem somente das mãos de Deus. Nós precisamos aprender isso de uma vez por todas. Porque nós já passamos por várias aflições na vida. E ainda vamos enfrentar outras. E em todas as aflições a gente ficava angustiado, ansioso, sem saber o que ia fazer. E corre para um lado, e corre para o outro. E fica sem dormir, e fica maluco com aquela situação. Quando na verdade o que Deus queria ensinar é que o livramento só vem dele. Das mãos de Deus. Mas como é difícil esperar o agir de Deus. Vários salmos falam sobre isso, né? Esperei confiantemente no Senhor. Eu vou esperar pelo agir de Deus. Mas gente, esperar é difícil demais. Esperar pelo agir de Deus é muito difícil. Nós queremos agir logo. Nós queremos correr de um lado para o outro. Nós queremos muitas vezes e tomamos decisões impensadas, sem orar, sem calma. Nós agimos sem cautela. E aí quando não tem mais nenhum recurso nosso, quando não tem mais nada para fazer, a gente chega e fala, tem que confiar em Deus agora. Tem que descansar em Deus. E uma das lições que Deus quer nos ensinar hoje é que Ele está sempre no controle das nossas vidas. Davi, chorando, doente, acabado, na lama, Deus estava no controle da vida de Davi. E assim eu e você, sempre que a gente passar por problemas, por momentos difíceis, nós precisamos saber que Deus está no controle e que o livramento só vem das mãos dele. E uma última lição que creio que nós podemos tirar desse texto é que nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus. Gente, pecados não confessados acabam com a nossa vida. Raízes de amargura, problemas não resolvidos acabam com a nossa vida. Pecados não tratados nos afastam de Deus. Fazem o nosso relacionamento com Deus ser distanciado cada dia mais. Uma vida sem oração, sem leitura da Bíblia, sem desejo de estar perto de Deus, é uma vida fadada ao fracasso. Qual foi a última vez que nós tivemos um tempo de qualidade a sós com Deus? Para confessar pecados, para abrir o nosso coração, para abrir questões íntimas com Deus. Qual foi a última vez que nós tivemos um tempo de qualidade para orar, para ler a Bíblia, para ouvir de Deus, para nos derramar na presença de Deus? Irmão, sem isso, nós vamos viver os nossos anos de vida como cristãos medíocres e sem desfrutar de um relacionamento real com Deus.